Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, buscando saber e conhecer a vontade de Deus e conhecer este Deus tão maravilhoso. Nessa série de programas, queremos conversar sobre os atributos de Deus, conhecendo este Deus tão maravilhoso e sabendo como Ele é, quem Ele é, como devemos viver para a sua glória, como devemos viver alinhados com a sua vontade. Isso mesmo, quando nos aproximamos de Deus e vamos lendo a sua palavra, vamos vendo quem o Senhor é através de toda a sua obra criada, nós vamos descobrir a fidelidade de Deus. Isto mesmo, nosso Deus é um Deus fiel, absolutamente fiel. E quando nós convivemos com o Senhor, quando temos comunhão com Ele, quando somos iluminados pela luz do seu rosto, a fidelidade do Senhor enche o nosso coração e nos faz também fiéis. Vamos ver? Vamos estudar um pouquinho sobre a fidelidade do nosso Deus? Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. O Senhor vai falar com você e vamos contemplá-lo em sua fidelidade. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar sobre a fidelidade do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus fiel. Fidelidade, nós sabemos, por exemplo, o fiel da balança é aquele ponteiro que está absolutamente no meio quando os dois pratos têm o mesmo peso. Ali está o fiel da balança. Ele vai apontar para um lado que estiver mais pesado ou para o outro, é chamado de o fiel da balança. O fiel não pende para nenhum lado que não seja fiel, ou seja, onde não haja o peso, ele não vai pender. O nosso Deus, ele não vai olhar de maneira diferente para ninguém e para coisa alguma, porque Deus é fiel, absolutamente fiel. Junto com a fidelidade de Deus está a sua justiça. Junto com a justiça de Deus está a sua misericórdia. Com a misericórdia está o amor, com o amor está a santidade. E assim todos os atributos de Deus, todas as qualidades do caráter de Deus se imbricam, se estão relacionados uns com os outros, nos trazendo a maravilha de quem é o Senhor. E nós vamos ver que nas Escrituras Deus mesmo revela o seu caráter. Deus fez isso com Moisés. Moisés queria conhecer Deus, queria conhecer o caráter de Deus, queria conhecer e ver a glória do Senhor. A glória do Senhor é o próprio Senhor. A glória de Deus é o próprio Deus. E nós vamos ver isso na Escritura. Vamos ver então. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34 e nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Está escrito: Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Bem, nós vamos ver aqui, esse é o capítulo 34 de Êxodo. No capítulo 33, o capítulo anterior, Moisés pede ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Esse foi o pedido de Moisés.
Bem, você pode dizer, puxa vida, Moisés já conhecia Deus, Moisés já tinha tido a experiência gloriosa do Senhor lá no Monte Horebe, quando ele viu o Senhor ali naquela sarça que ardia, aquele fogo que queimava naquele arbusto e não consumia o arbusto. Aquele fogo era a presença do próprio Deus. Deus se revelou ali a Moisés, Deus mostrou o seu poder a Moisés, mesmo ali no monte, quando ele disse, o que tens nas mãos? Uma vara? Joga no chão e a vara se torna uma serpente, agora apanha pela cauda e ela volta a ser uma vara nas mãos de Moisés. Quando o Senhor diz para Moisés, Moisés, mete a tua mão no peito. E ele põe a mão no peito, agora tira a sua mão e a mão estava leprosa. E o Senhor diz novamente, coloca novamente a sua mão no peito. E ele põe a mão, agora tira e a sua mão estava curada. Deus estava mostrando o seu poder a Moisés. Deus estava mostrando que, quer ele estivesse enfermo ou com saúde, a vida dele estava nas mãos de Deus. Deus estava mostrando para Moisés que aquela vara nas suas mãos, a vara que ele usava para conduzir o seu rebanho, o rebanho de seu sogro Jetro, aquela vara, ela podia se tornar uma serpente. A serpente na Bíblia sempre foi o símbolo de Satanás, do inimigo, do acusador, do tentador, do enganador. Mas o Senhor disse, apanha pela cauda. A simples obediência à palavra de Deus traria sempre vitória sobre o inimigo. E o inimigo não poderia fazer absolutamente nada quando nós, assim a exemplo de Moisés, quando nós obedecemos ao Senhor. Então, Moisés já conhecia o poder de Deus. Moisés conhecia o que Deus podia fazer. Ele esteve ali no Egito com as 10 pragas sobre o Egito. Pragas tremendas, a água se tornando em sangue, a praga dos piolhos, dos gafanhotos, das rãs, da escuridão por 3 dias, da chuva de pedras, das úlceras nas pessoas e nos animais. Tudo aquilo e, finalmente, a praga da morte dos primogênitos. Mas, depois de passar por tudo isso, conduzindo o povo de Israel pelo caminho e vendo Deus abrindo o Mar Vermelho com aquele forte vento oriental que soprou toda aquela noite e passou todo o povo de Israel. E quando os egípcios intentaram passar, foram submersos pelas águas do Mar Vermelho. Moisés já tinha visto o poder de Deus. Moisés sabia que Deus é todo-poderoso, mas agora ele pede, mostra-me a tua glória. E o Senhor o coloca na fenda da rocha e diz, farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei o nome do Senhor. A glória de Deus é o próprio Deus. A glória de Deus está revelada nos seus atributos perfeitos, em quem é Deus, como Ele age, o que Ele faz. Esta é a glória do Senhor. E o Senhor mesmo clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, grande em misericórdia e fidelidade. O próprio Deus anunciou que Ele é grande em fidelidade. Ou seja, Deus é imutável. Deus não fica mudando de opinião ou mudando de direção a seu bel prazer, deixando as pessoas confusas. Absolutamente. O nosso Deus é totalmente fiel. Aquilo que Ele diz é a verdade. E a verdade que Ele diz, Ele confirma com a sua fidelidade. Conhecer Deus é a aventura mais linda que alguém possa ter. Moisés, ele pôde experimentar, conhecer o Senhor, ver a fidelidade de Deus, ver a bondade de Deus, ver a misericórdia de Deus,
ver este Deus compassivo, este Deus longânimo, este Deus perdoador, este Deus fiel. Moisés, ele pôde conhecer Deus, a glória do Senhor revelada pelo próprio Deus. Ninguém jamais viu a Deus, como diz o próprio Jesus, mas Deus nos revelou quem Ele é e nos mostrou de uma maneira tão linda e gloriosa através de Jesus. Moisés, ali no monte, aqui no capítulo 34 de Êxodo, ele ouviu e viu a glória do Senhor, o próprio Deus revelando. Mas no Novo Testamento, em Jesus, nós vamos ver o próprio Deus ali humanizado, o próprio Deus feito homem, o próprio Deus se revelando. Nós vamos ver aqui que Deus é fidelidade, de acordo com o último canto de Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, está escrito: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Deus se revelou dizendo: Deus é fidelidade. Deus não é apenas fiel, Ele é fidelidade. Deus é fidelidade. Assim como Jesus disse: eu sou a verdade, o Senhor está dizendo: eu sou fidelidade. O que o Senhor diz, podemos confiar, podemos ter a certeza de que é a verdade. Deus é fiel e Ele exige fidelidade. Nós vamos ver aqui Josué nos falando isso, Josué 24, verso 14, a renovação da aliança. Josué diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Josué está dizendo: vamos renovar a nossa aliança com Deus. Joguem fora, eu sei que vocês estão com deuses, com imagens de escultura, vocês estão com deuses a quem vossos pais serviram da além do Eufrates e no Egito. Tirem tudo, porque Deus quer que sejamos também fiéis, fiéis a Ele. O que Deus é, Ele quer que brilhe em nossas vidas também. Nós vamos ver o alcance da fidelidade de Deus. No Salmo 36, no versículo 5, nós lemos: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A fidelidade do Senhor chega até as nuvens. Ou seja, muito alto, 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 alto. Você não consegue dar um pulo e alcançar o final da fidelidade. A fidelidade do Senhor é alta. E Deus nos traz esta fidelidade com a sua verdade. Nós vamos ver o Messias e a fidelidade de Deus. No Salmo 40, do verso 7 ao 10. Porque Deus é quem revela ao nosso coração quem Ele é. Ele se mostra, Ele se revela, Ele nos mostra, Ele diz: vem me conhecer, vem me ver, vem conhecer quem Deus é. Está escrito a respeito do Messias, Jesus. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Continua dizendo: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Este é o Salmo 40 e dentro dele nós temos estes versículos que nos falam do Messias, nos falam do Salvador, nos falam de
Jesus, o Filho de Deus. No rolo ou na Escritura está escrito a meu respeito. Ah, quantas profecias! São mais de 350 profecias falando a respeito do Messias, a respeito de Jesus. E todas se cumpriram absolutamente com toda precisão em Jesus de Nazaré. E aqui no Salmo 40, ele diz: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Sim, Jesus falou, Jesus ensinou através de parábolas, Jesus ensinou através dos seus atos, das suas atitudes, do que ele fez. Ele ensinou a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Jesus ali estava cumprindo de uma maneira absolutamente fiel todas as profecias relacionadas com ele. Todas em absoluta fidelidade. E ele diz: eu proclamei a tua salvação. Isso está no Salmo, 700 anos antes de Jesus vir. E nós vamos ver nos Salmos também, Salmo 92, 1 e 2, que nós podemos cantar, proclamar a fidelidade do Senhor. Está escrito: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Como isso é possível? Nós experimentamos cada dia a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. O Senhor fala: olha, aquele que atende ao pobre, o Senhor lhe pagará no dia do mal. É uma promessa de Deus e Deus é fiel para cumprir. E Ele faz isto. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quando a pessoa clama: Jesus, me perdoa. Deus, me perdoa, me salva. Escreve o meu nome no livro da vida. Ele estende a mão, Ele ouve, Ele responde. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Porque Deus é fidelidade. Deus é fiel ao seu povo. Salmo 98, no versículo 3, nós lemos: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Sim, Deus nunca deixou Israel. Deus nunca abandonou seu povo. Deus sempre esteve ali cumprindo cada uma de suas promessas. Tudo que Ele falou a Abraão, a Isaque, a Jacó, Ele cumpriu. Ele disse: eu darei essa terra à sua descendência. Ele deu. Ele disse: olha, se vocês desobedecerem, eu os espalharei por toda a terra. E Ele fez isso. Ele os espalhou. Mas Ele disse: haverá o tempo quando eu os ajuntarei de novo na sua terra. Eu os trarei, direi ao norte: entrega, ao sul, não retenhas. E isso tudo aconteceu em 1948 em Israel. Deus tem cumprido as suas promessas porque Ele é fiel. O Senhor é honrado por sua fidelidade. A Escritura nos diz isto no Salmo 115, no versículo 1 ao 3, honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115. Não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Sim, Deus é digno de toda glória por causa da sua fidelidade e da sua misericórdia. Misericórdia é essa capacidade de Deus, esse atributo maravilhoso de Deus nos perdoar. Para nos perdoar,
precisou de Cristo pagar pelos nossos pecados. O preço foi alto, o preço foi pago, mas nós podemos ser salvos, nós podemos ser perdoados por causa da misericórdia. Mas aqui diz a palavra que Deus é honrado por causa da sua fidelidade. Nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Pelo contrário, tudo que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a fidelidade de Deus, ela é eterna. Olha o que diz o Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é bom, um atributo maravilhoso que vamos estudar também. A sua misericórdia dura para sempre, outro atributo de Deus. E de geração em geração é a sua fidelidade. Você já pensou, se Deus não fosse fiel, o que seria de nós? Você já pensou isto? Ai, se Deus não cumprisse o que Ele prometeu, onde estaríamos e o que nós poderíamos fazer? Mas a fidelidade do Senhor é eterna. A Bíblia diz que os preceitos do Senhor são fiéis. A palavra dele é fiel. Salmo 117, verso 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. É o Salmo 111, de 7 a 8. As tuas obras são verdade, outro atributo, e justiça, outro atributo. Fiéis são todos os seus preceitos. Ou seja, não tem nada aqui nas Escrituras, nada aqui na Bíblia que Deus não possa cumprir. Que Deus diga, eu falei isso, mas não leve a sério. Não. Temer a Deus é levar a sério todas as suas palavras, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra é fiel e estáveis para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão, são os preceitos do Senhor. São fiéis. Deus é fidelidade. E isso traz uma garantia para o nosso coração, um descanso, traz algo maravilhoso para nós. Nós vamos ver também no Salmo 119, no versículo 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Olha só que lindo. Deus estabeleceu esse planeta e permanece. Deus estabeleceu leis fixas para o nosso planeta, no sistema solar, dentro da Via Láctea e aqui mesmo, aqui dentro do nosso planeta, leis fixas Deus estabeleceu e ela permanece. Porque a fidelidade de Deus. Deus não está brincando com os homens. Deus não está brincando com a sua criação. Deus é totalmente fiel. E tudo que Ele faz é perfeito e estabelecido em fidelidade. Isso nos traz alegria e garantia. Nós vamos ver aqui no Salmo 119, versículo 138, diz assim: os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Os testemunhos do Senhor. Ele revela quem Ele é através de tudo que Ele criou e isso tudo é feito com retidão, com absoluta precisão, tudo feito com leis matemáticas, leis físicas, leis estabelecidas por Ele e não só em relação ao mundo criado, às coisas criadas, mas também em relação aos homens, a nós. Vamos ver a fidelidade de Deus para com os homens.
O que Deus nos promete? O que Deus falou que faria para nós? O que nós podemos cobrar de Deus? O que nós podemos esperar de Deus? Vamos ver o que a palavra nos diz. Olha aí no Salmo 146, do versículo 5 ao 10. Está escrito: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Ah, que coisa tão maravilhosa este Salmo 146. Ele vai nos dizer: bem-aventurado, feliz é quem tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Como é maravilhoso saber que temos um Deus em quem podemos confiar, que não vai falhar em suas promessas. Então, feliz é quem tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Onde está a sua esperança? No dinheiro? Nas coisas? Nos amigos? No governo? No mundo? A nossa esperança está em Deus. Ele mantém a sua fidelidade. Ele promete e cumpre. Tanto as coisas tão boas que esperamos, como as consequências do que escolhemos. E olha o que o Senhor promete. Ele faz justiça aos oprimidos. Ah, esse povo que oprime o pobre, que oprime e está tirando proveito. Deus faz justiça aos oprimidos. Olhe a história, olhe os ditadores, olhe os maus, o que aconteceu com eles. O Senhor liberta os encarcerados, como Ele abriu a porta para Pedro, para João, como Ele tem agido hoje e no sentido espiritual, como Ele nos liberta do pecado, das drogas, do mundo. Ele liberta os encarcerados. Está escrito, e Ele é fiel. Ele abre os olhos aos cegos. Quantos cegos Ele curou e continua curando, mas não apenas cegos fisicamente, mas os cegos espiritualmente. Sim, o Senhor abre os olhos aos cegos e nos faz ver, enxergar a luz e a verdade. Ele levanta os abatidos. Você está desanimado? Recebe o ânimo do Senhor. Ele levanta os abatidos e Ele é fiel para cumprir essa palavra. Ele ama os justos. Ele não nos desampara. Ele guarda o peregrino, o refugiado, o estrangeiro. Ele ampara o órfão e a viúva com todo carinho, com todo cuidado, porém transtorna o caminho dos ímpios. Ah, os ímpios não devem pensar que vão enganar Deus por muito tempo. Não enganam nunca. Ele transtorna o caminho dos ímpios, porém o Senhor reina para sempre. Este Deus é fiel para fazer tudo isto e muito mais que está escrito em sua palavra. Você crê nele? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Ah, Senhor, como eu preciso de Ti, como preciso da Tua fidelidade na minha vida para me levantar, para me erguer, para me perdoar, para me ajudar, para caminhar contigo. Sustenta-me, levanta-me, perdoa-me, ajuda-me. Eu me entrego a Ti, para que a Tua fidelidade e a Tua bondade se revelem em minha vida e através da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí.
confiar neste Deus fiel e saber que com Ele, nele, nós também seremos fiéis. Que Deus te ajude e te abençoe a ser fiel e a cumprir sua palavra, pois o nosso Deus é fiel. Que Ele te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui, conversando sobre este Deus maravilhoso. Que você o ame, o sirva de todo o coração e possa estar alinhando os ponteiros da sua vida com os céus, amando ao Senhor. Deus te abençoe.